Omnes sancti sancte Dei, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de um padre que foi mártir nesse dia 20 de novembro, Padre Andrés Solá. Padre Andrés nasceu no ano de 1895 na Espanha. Ele era de uma família numerosa, de 11 irmãos. Os seus pais eram agricultores. Quando jovem, ouviu a pregação de um padre claretiano falando sobre a missão, que encantou o seu coração e inflamou do desejo de também ele entregar a sua vida a Cristo e para a missão. Ele sentiu então chamado a Deus para a vida missionária e sacerdotal. Então ele ingressa nos claretianos e em 1922 é ordenado sacerdote. Durante um ano ele se prepara para se tornar um pregador da palavra de Deus. E em 1923 ele vem para o México cheio de ardor missionário e chega na cidade de Veracruz. Já no ano de 1924 chega a notícia no convento das leis anticatólicas e anticlericais do presidente Calles, e o que o obrigou a se refugiar na casa de amigos por causa da perseguição contra a igreja e também para impedir que ele fosse expulso do país. Em 1927, a perseguição se intensificou. O padre provincial pediu para que ele saísse da cidade onde ele estava, León, e fosse para a capital. Ali ele permaneceu escondido durante algum tempo e depois recebeu a autorização para voltar a León. Poucos dias depois de chegar, no dia 23 de abril, ele recebe uma carta do provincial pedindo para que ele fugisse daquele lugar e se refugiasse em um lugar seguro, porque já havia um mandato de prisão contra ele. Então ele vai se refugiar na casa das irmãs Alba e lá encontra refúgio. Porém as autoridades, através de uma denúncia, descobrem que ele estava lá escondido. E quando chegaram lá, não reconheceram o Padre Andrés como padre e por isso quase o deixaram partir. Mas porque eles reviraram a casa inteira e encontraram uma foto onde ele estava dando a primeira comunhão para uma menina. Ali descobriram que ele era padre. Imediatamente, então ele foi preso e Padre Andrés não negou a sua condição de sacerdote e de cristão, mas aceitou a prisão como uma grande honra de estar sofrendo todas aquelas situações por amor a Cristo e por ser católico sacerdote. Junto com ele também estava o padre Leonardo Pérez, que também foi preso. Na prisão, depois de muitas humilhações, ele foi assassinado, entregando a sua vida por amor a Cristo e dando um belo testemunho de amor e doação cristã. O que podemos aprender com o martírio do Padre Andrés? Podemos aprender que o homem tem a sua dignidade, que o cristão tem a sua dignidade e que deve ser respeitada. Naquele momento, diante da perseguição religiosa, não se podia exercer a fé, não se podia professar a fé, não podia exercer o sacerdócio. Uma grande injustiça e uma grande perda certamente para a nação e para as pessoas, e os mais pobres é que sempre sofrem mais. Porém, Padre Andrés nos dá um exemplo de esperança, que mesmo diante de tantas perseguições, o cristão deve permanecer firme em sua fé, acreditando que Deus está com ele. Certamente, queridos irmãos, também a nossa fé, de alguma forma, também sofre perseguições até hoje, e nunca vamos deixar de ser perseguidos, porque o nosso próprio Senhor falou que seríamos perseguidos, mas não desistamos de cumprir a nossa missão como cristãos. Às vezes, na sua própria casa, você é perseguido porque é cristão, com piadinhas, com alguns comentários, com algumas atitudes contra a sua ida à igreja, contra os seus momentos de oração. Tudo isso também, de alguma forma, demonstra perseguição e devemos ficar firmes, dando testemunho do nosso amor por Jesus Cristo. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos este Padre que foi mártir, Padre Andrés Solá, pedimos que pela sua intercessão possamos ter a mesma firmeza que ele teve e ao dizer que era sacerdote católico. Pedimos, Senhor,
Que o Senhor possa inflamar o nosso coração com o mesmo desejo e a mesma esperança, o mesmo desejo missionário que tinha no seu coração, e também, Senhor, a mesma esperança que, mesmo diante de tantas perseguições e sofrimentos, nunca desanimou, mas acreditou que Deus estava com ele e que se venceria todas aquelas situações. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de contemplarmos hoje a sua vida e de louvarmos a Deus por tão grande testemunho, e também nós, cheios de esperança, damos o testemunho da nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beato Padre André Solar, rogai por nós. Faltam 10 dias para o nosso congresso Só Deus Basta. E você ainda não fez a sua inscrição? Se ainda não fez, faça agora. E se você já fez, nos ajude a divulgar, nos ajude a fazer com que esse congresso possa alcançar o maior número de pessoas. E assim muitas pessoas terem a oportunidade de conhecerem a Deus.